7 maneiras de não começar uma apresentação. A gente sabe que tão importante quanto saber começar uma apresentação é saber como não começar, para que você não perca a atenção da audiência imediatamente. Então fique aqui comigo e vamos falar dessas 7 formas de não fazer. Primeiro ponto, perguntar se o microfone está ligado. Já viu isso? Pessoal, oi? Tá todo mundo me ouvindo? Oi? Oi? Aí no fundo, todo mundo me ouvindo? Tá ligado aqui, gente? Pessoal, tá ligado? Isso passa uma sensação de insegurança. Você nem começou e já não domina aquela coisa básica que é o cenário no qual você está. Você não domina o microfone no qual você vai falar, que é algo tão básico. Então veja isso antes. Chegue antes ao palco, antes da sua apresentação, principalmente se é a primeira vez que você está entrando em contato com aquele público ainda não dá crédito a você, porque não deu tempo de construir este crédito, construir esta relação de confiança. Então você já chega antes, vê se o microfone está funcionando, vê como faz para ligar e desligar, testa, por exemplo, o passador de slides, já se ambienta ali naquele lugar. Segundo jeito de não começar uma apresentação, tem tudo a ver com a primeira, comentar que a luz é muito forte. Eu já vi isso acontecer. A pessoa foi o stand-up, inclusive, e não era parte da piada. Você já começava assim, ó, nossa, meio forte a luz aqui no palco, né? Engraçado, de lá parece que tá vindo uma luz assim, nesse meu olho aqui, ó, tá meio forte, eu não tô nem conseguindo enxergar vocês direito. Imagina, este é o primeiro contato da audiência com você. A audiência não conhece você, ela está na expectativa. Que é que fulano vai falar? Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a primeira coisa que fulano fala é, nossa, que luz forte no meu rosto. É claro, dá tempo de desfazer, né? Você tem uma apresentação inteira para desfazer essa primeira imagem, mas é sempre bom que nós ganhemos a nossa audiência logo no começo. Então, por favor, nada de falar que a luz é forte. Aliás, assim como no ponto 1, já para nós amarrarmos estes dois, essas coisas técnicas precisam ser averiguadas antes. Vou fazer uma apresentação, qual é o meu espaço para que eu possa andar? Qual é a minha zona de filmagem, por exemplo? Se eu passar daqui, eu não vou ser mais filmada, por exemplo. Como eu faço para ligar e desligar o microfone? Onde eu posso apoiar meu microfone? Se eu tenho anotações, onde eu posso deixar as minhas anotações? Se eu vou usar um púlpito, por exemplo, onde esse púlpito vai ficar alocado? É sempre bom que você veja isso. Há lugares, por exemplo, que colocam o púlpito na frente do telão. Aí você fica passando o slide de um jeito muito esquisito aqui, né? Mais ou menos tampando de maneira que as pessoas não consigam vê-los direito. Então, sempre vale a pena dar essa checada. Terceiro jeito de não começar, dizer que está nervoso. Olha só, é muito provável que você esteja nervoso, dependendo da apresentação. Tudo certo em estar nervoso. Mas pra que dizer isso pra sua audiência? Ai, Lara, mas é porque assim eu já começo criando uma relação de honestidade com a minha audiência. Tá, mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você faz a sua audiência ficar nervosa junto com você. Porque é como se ela, sentindo que você está nervoso, ficasse nervosa também e meio que começasse a procurar os seus erros ali. Porque se você está nervoso, você provavelmente está com medo de errar alguma coisa e a audiência começa a ficar de olho. Será que ele vai tropeçar? Será que ele vai falar alguma palavra de forma embolada? Será que ele vai se confundir no raciocínio, por exemplo? E aí ela começa a monitorar as coisas que você vai falar. Então o foco acaba saindo da mensagem que você deseja passar ali para sua audiência. Então não precisa dizer que está nervoso. Sabe que há um tempo, até me lembrei de um fato curioso aqui, eu estava na minha mentoria e chamei uma professora convidada, muito boa, chama Carol Newman. E ela saca muito de oratória. E ela começou a aula falando assim, ai gente, eu quero quebrar o protocolo e dizer que eu estou muito nervosa. Eu falei, conheço a Carol. Carol é ótima professora, ela jamais diria isso à toa. E aí logo eu entendi por que ela estava nervosa. É porque todas as palestras que ela daria no decorrer daquele ano, o dinheiro que ela conseguisse com aquelas palestras e com aquelas aulas, seria voltado para uma instituição de caridade. Então ela estava nervosa, porque na verdade era a primeira vez que ela estava fazendo aquele tipo de ação. É claro que ela não estava nervosa, mas foi um bom jeito de conquistar o carinho da audiência. Ela não estava nervosa por causa da aula em si, mas sim por causa daquela ação social que ela estava empreendendo. Então foi uma jogada, foi uma tática, de um jeito de quebrar o protocolo sem, na verdade, quebrá-lo, porque ela não estava confessando o nervosismo advindo daquela aula em si. Número 4. Diminuir a si mesmo
ou diminuir aquilo que você vai falar. Você já deve ter visto gente que começa uma palestra assim, ó. Imagina, todo mundo está lá. As pessoas pagaram para estar lá, muitas vezes. Ou alguém da empresa pagou para que um palestrante esteja lá, por exemplo, um professor. E aí a pessoa começa assim, ó. Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre tal coisa. Pessoal, eu vou falar aqui bem rapidinho sobre uma questão interessante. Pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês não é nenhuma novidade, mas é o tipo de coisa que é importante. Olha, se não é nenhuma novidade, se você vai falar só um pouquinho, se você vai falar bem rapidinho, aliás, esses diminutivos, vamos eliminar estes diminutivos, especialmente no começo do discurso. Não é que a existência dos diminutivos seja em si um problema, é que dependendo do lugar onde você aloca esses diminutivos, eles fazem com que o seu discurso se apequene. E aí, estando o seu discurso apequenado, a sua própria figura acaba ficando apequenada também. E você é percebido por quem o escuta de maneira apequenada. A última coisa que você deseja é isso. Então, vai dar uma palestra, nada de falar eu vou falar um pouquinho sobre. Simplesmente fale ali o que você tem a dizer. Ainda que seja uma mensagem rápida, ela certamente vai ser de grande utilidade, porque você certamente se preparou para isso. Quinto jeito de não começar uma palestra, uma apresentação pública, não contar uma piada. Essa daqui é controversa. Você vai ver algumas pessoas indicando que você comece com uma piada. Mas eu vou ficar com o que diz o grande professor Patrick Winston, que infelizmente nos abandonou em 2019. Há, aliás, uma excelente palestra deste professor de graça, viu, no YouTube. É uma aula que ele deu para o MIT. O MIT tem uma série de aulas gratuitas e o nome desta aula é How to Speak. Já fica, inclusive, aí a dica, como falar, How to Speak. E lá ele fala algo que eu divido aqui com você. Quando você não conhece aquelas pessoas que estão ali do outro lado, você precisa de um tempo para que elas se acostumem com os seus parâmetros vocais, para que elas se acostumem com você, com a sua figura, com o seu jeito de caminhar no palco, se você estiver caminhando, com o seu jeito de gesticular, com as suas expressões faciais. Então são alguns segundos de que aquelas pessoas precisam para que vocês se afinem, digamos assim, para que vocês entrem em sintonia. Se você já entra contando uma piada assim de cara, a primeira frase já é uma piada, corre-se o risco, inclusive, de que essas pessoas nem entendam tratar-se de uma piada. Olha que interessante. E aí pode ficar aquele clima meio estranho de ah, meu Deus, será que era pra rir? Aquele clima, uma mistura de nervosismo com graça, com que negócio meio sem graça ao mesmo tempo. Sabe? Com aquele sentimento meio estranho. Isso não é um bom jeito de começar. Então, se você tem uma piada legal, é melhor que você coloque ou pelo menos um pouco depois de ter começado, ou lá no meio da sua apresentação, ou no final da sua apresentação, porque a audiência já vai ter se acostumado com você, ela já vai ter entendido qual é o seu tom normal de voz para reconhecer o seu tom jocoso, por exemplo, quando ele aparecer. Agora, pessoal, assim, não quero que pareça ser tudo isso que eu estou falando um monte de regra absoluta. Suponhamos que você seja professor de uma classe universitária. E aí você vai dar uma palestra para os seus próprios alunos, só que numa circunstância específica, um pouco mais formal, por exemplo, com uma cara de palestra, não de aula. Aqueles alunos já conhecem você. Eles já conhecem seus parâmetros vocais, eles já conhecem seus padrões de gesticulação, de expressões faciais, então para eles não há problema nenhum começar ali com uma piada. Então, tudo uma questão aí de bom senso. Número 6. Não comece a sua apresentação para uma audiência nova, principalmente passando um vídeo. Interessante isso, né? Muita gente começa, mas não é indicado. Por quê? Porque se aquela audiência não conhece você, se ela não sabe quem é você, ela está doida para saber a respeito do que você vai falar, e você já começa falando assim, pessoal, vou passar um vídeo aqui, você está perdendo a chance de causar um impacto na sua audiência. Você vai amornar, digamos assim, aquela relação antes mesmo de começá-la. Você é quem dita como o tom vai ser levado no decorrer de toda a sua apresentação. Se você escolhe começar já num tom morno, a tendência é que toda a sua apresentação se dê num tom morno, mesmo que seja um vídeo impactante. Mas aí se o vídeo for espetacular, não, Lara, mas é um vídeo muito bom, ele super traz o pessoal para dentro da minha apresentação, aí o vídeo ganha protagonismo.
e você perde protagonismo. Então, se o vídeo é espetacular, se ele é muito bem-vindo na sua apresentação, faça você mesmo uma introdução que vá num crescente, 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 que tenha o vídeo como uma espécie assim de apogeu, e depois você mantém esse apogeu fazendo comentários interessantíssimos a respeito do vídeo antes de se encaminhar para o final. Lembrando que não necessariamente essa precisa ser a curva da sua fala. Você pode terminar num crescente, por exemplo, né? Nós podemos falar disso, inclusive, em outro vídeo. É o caso do discurso do Martin Luther King, I Have a Dream, um dos discursos mais famosos de todos os tempos. Vale a pena dar uma olhada aqui no YouTube. Número 7 e último, confessar que não preparou nada. Já viu gente que começa a apresentação assim? A pessoa inicia falando assim, ó, pessoal, eu quero que aqui seja um bate-papo assim livre e eu quero ouvir o que vocês têm a dizer e é pra ser um papo solto. Então assim, eu nem preparei nada porque realmente eu quero aqui pra gente bater um papo, né? Preparou nada, meu senhor. Então por que o senhor está sentado aí em cima? Por que o senhor está nessa posição de palestrante? Então vamos fazer uma roda aqui, uma mesa redonda, né? Já fazer pega um violão, uma rodinha de violão ali, por exemplo. Então o melhor formato para que haja um bate-papo não é essa posição de palestrante, essa posição de quem está fazendo uma apresentação. Se o objetivo é um bate-papo, é bom que o evento seja divulgado como um bate-papo, né? Estou aqui para bater um papo com vocês, para ouvir o que vocês têm a dizer a respeito de determinado assunto. Então, se você vai fazer uma apresentação pública, fuja destes 7 jeitos de começar. E não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal do YouTube para receber as atualizações semanais. Um beijo e até o próximo vídeo.